Olá, hoje eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre um tema diferente, fugindo aí do novo Código de Processo Civil, para falar sobre o impeachment, o processo de impeachment em si, as questões técnicas do processo de impeachment sobre a Lei 1079/50, sobre a constitucionalidade da lei do impeachment, uma lei de 1950. Várias foram as críticas de alguns sobre a lei 1079, que ela era uma lei muito arcaica e que não foi aí recepcionada pela Constituição Federal. Lê do engano, a lei 1079/50, ela foi recepcionada sim pela Constituição Federal de 1988. E antes de adentrar no cerne desta questão da constitucionalidade da Lei 1079, nós temos que saber que crimes de responsabilidade são crimes de natureza política, praticados pelos detentores de altos cargos públicos, e encontra todo o seu perfil aí delineado na própria Constituição Federal, no seu artigo 85. E para configurar uma das hipóteses no artigo 85, temos que ler o artigo 85. E o artigo 85 da nossa Constituição Federal, ele fala que são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. E especialmente contra, aí vem a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. E no inciso 3º fala do exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração e a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. O que levou à instauração do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff? O que levou à instauração deste processo de impeachment foi o crime de responsabilidade previsto no artigo 85, inciso 6º da Constituição Federal, que fala que é crimes que atentem contra a lei orçamentária, ou seja, houve o desrespeito da lei de responsabilidade fiscal com as denominadas pedaladas fiscais, que aí praticadas pela presidente da República, que hoje foi afastada pelo Senado Federal por conta da admissibilidade das denúncias aí contra a presidente Dilma. Só que ela foi apenas afastada temporariamente. O processo ele segue agora para ser julgado no Senado pela presidência do ministro do Supremo Tribunal, presidente da Corte, o ministro Ricardo Lewandowski. Agora, a polêmica ela surge com a redação oferecida pelo próprio artigo 85 da Constituição Federal. Porque no artigo 85, no parágrafo único da Constituição Federal, no próprio artigo fala, referente agora a o questionamento da constitucionalidade da Lei 1079/50, se ela foi recepcionada pela Constituição Federal ou não. O parágrafo único, ele atribui uma lei especial a ser editada para regulamentar aí as regras do processo de julgamento para crimes desta natureza, ou seja, os crimes de responsabilidade. E o parágrafo único fala: esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas do processo de julgamento. Por isso que houve o questionamento
se a Lei 1079/50 foi ou não recepcionada pela Constituição. Ora, a leitura do dispositivo legal demonstra às claras o que já disse, né? Aqui o dispositivo. Vale dizer que a fixação das normas do processo e julgamento definidas em lei especial, que, no entanto, até hoje não foi editada. Mas, se até hoje não foi editada, significa dizer que temos que respeitar o regramento da Lei 1079/50. Inclusive, já houve uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal quando do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, que naquela época declarou-se que a Lei 1079/50, que era a lei que definia o impeachment. Tá? Isso aí aconteceu há 25 anos atrás, e até hoje não temos aí uma lei regulamentando o processo de impeachment, e continua então a Lei 1079/50 a regulamentar o processo de impeachment. Então está aí na Constituição Federal, tá? O impeachment é uma ordem, está na ordem jurídica brasileira. É um processo que está previsto na Constituição Federal. Então não tem nada de inconstitucional o processo de impeachment. E muitos aí criticaram o vice-presidente Michel Temer. Mas, ora, gente, quando você vota num candidato a presidente da República, automaticamente você está votando no vice. E quando o presidente ele é impedido, né, de estar no cargo, quem assume é o vice. Até que prove o contrário, o vice-presidente possui legitimidade para estar governando interinamente o país nesses até 180 dias, quando a presidente Dilma será julgada pelo Senado Federal. E a depender do resultado, o Michel Temer fica em definitivo, ou se ela for julgada improcedente o processo de impeachment, ela vai retornar ao cargo de presidente da República. E isso aí, o futuro que vai nos dizer. Mas tecnicamente, né, a Lei 1079/50, ela foi, né, recepcionada pela Constituição Federal. O impeachment é previsto na nossa Constituição Federal para os crimes de responsabilidade. Então, fica aí essa questão esclarecida ao amigo que acessa o nosso blog, o nosso canal no YouTube. Tá certo? Então, até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.